Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, segunda temporada. E no programa de hoje, um desdobramento de um tema que eu venho aí apresentando desde o começo desse projeto, desde a primeira temporada, que é o nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que é o parque mais novo aqui da cidade, que tem uma grande importância ecológica, turística e tudo mais, e que agora está completando 15 anos de história. Então, tenho falado com pessoas que trabalharam na fundação do parque, na criação do parque, no desenvolvimento, nas pesquisas nessa unidade de conservação ambiental. E hoje aqui comigo o atual gestor do parque, Vitor Cunha, para falar desse 15º aniversário de projeto de futuro. Bom, Vitor, primeiro, obrigado por aceitar esse convite, porque falar do Parque Montanhas é falar de Teresópolis, é falar de vida. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui no Mochileiro Podcast. Já, como você falou, já convidou as pessoas que fizeram parte do início, do meio e agora desse futuro e presente que a gente está vivendo. Falar do parque vai ser um prazer e contar um pouco dessa nossa trajetória até o momento aqui, né? Bom, Vitor, para começar, cara, você foi formado em Biologia aqui na cidade, no Centro Universitário Serra dos Órgãos, que para o parque já é bem legal você aproveitar uma prata da casa na gestão do parque, e entrou nessa nova fase, nessa renovação da parte administrativa do parque. Você, o Ricardo Melo, o Vinícius, a Vitória, essa garotada nova, mas com uma grande responsabilidade, que tem demonstrado aí um talento para gerenciar o parque de uma maneira diferente e justamente projetando para o futuro. Primeiro, cara, me fala como é que foi receber esse convite, dessa responsabilidade de ficar à frente de um parque que, apesar de ser o mais novo da cidade, é um parque hoje visto assim como um dos principais quando a gente fala em exemplo de conservação ambiental. Com certeza. Antes até de eu começar a falar, eu queria agradecer aqui expressamente Raimundo. Raimundo Lopes já esteve aqui no Mochileiro Podcast. Ele me convidou para participar da construção do plano de manejo em 2019, a gente vai falar um pouquinho disso também. E também pela oportunidade que o secretário Flávio Castro me deu também para a gente, e a confiança da gente tocar o projeto do parque a partir de 2022, foi quando ele fez o convite. Eu me formei, como você disse, aqui na FESO, no curso de Ciências Biológicas, fiz meu mestrado no Jardim Botânico do Rio, e pegar essa responsabilidade recém-formado, recém-mestre, foi um grande desafio. Confesso que eu não esperava, a gente foi meio pego assim de surpresa nessa decisão, e que foi com muita alegria também que a gente recebeu esse convite, E quando a gente começou a trabalhar, a gente viu que tinha ali um potencial grande para fazer alguns trabalhos que a gente tem de formação e trazer também outros tipos de pensamentos que a gente entendia como ideal, para a unidade de conservação. Tanto eu quanto o Ricardo, Vinícius, a gente fez uma escola muito interessante que foi pelo ICMBio também. Nós fomos alunos de iniciação científica, do programa do PIBIC, do ICMBio, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então a gente trouxe também um pouco dessa escola para o parque, e é o que a gente vem tentando implementar desde que a gente começou a tocar o parque ali em 2022. Aliás, vale até um tópico sobre essa experiência de vocês no Parnaso, no Parque Nacional, porque eu lembro que vocês trabalharam com algumas pessoas que têm uma grande história na conservação ambiental, como o Julião. É Jorge Nascimento, mas é Julião, né? Julião, a Cecília Cronenberg e outras pessoas. O Marquinhos, o Breno. Então, essa experiência do Parnaso, acredito que tenha sido muito enriquecedora para vocês, A gente teve a oportunidade, eu, Vinícius e Ricardo também, de ir a Brasília. Conhecemos a sede do ICMBio lá na época que nós fomos estagiários. Bebemos muito dessa fonte e foi o que formou a gente de fato, que trouxe mesmo essa bagagem junto com o curso da Biologia, e a gente conseguir implementar isso na prática no parque também foi muito legal, porque a gente realmente trouxe essa visão de como o ICMBio trabalha em unidade de conservação. A gente trouxe isso também e tentamos, e conseguimos implementar algumas coisas aqui no Parque Montanhas. Vitor, o parque ele foi criado lá em 2009, 6 de julho. Sim. Tinha uma área delimitada. Muito discutiu o que ia entrar, o que não ia, mas o parque chegou a um consenso, se criou o parque. Nos anos posteriores, algumas áreas de interesse, isso aqui dá para entrar no parque, aqui não, vamos discutir com a comunidade. E recentemente a gente viu o parque crescer um pouquinho ali na região de Santa Rita, Houve uma expansão ali entre Santa Rita e a BR-116.
Isso, então. O parque originalmente foi criado com 4.397 hectares. Esse processo de criação da unidade de conservação também foi muito legal, lá em 2009. A equipe da época, liderada pelo Flávio Castro, que hoje está na secretaria, eles procuraram integrar as áreas, né, o que dá esse formato mesmo longitudinal na unidade de conservação, e posteriormente veio a sede Santa Rita, posterior à tragédia de 2011. Esse recorte que o parque tem foi exatamente por isso. Ele foi agregando áreas, né, e depois a sede Santa Rita. E agora a gente já tinha um estudo pronto de projeção de expansão do parque. E aí, quando no início de 2023, a gente trouxe essa pauta novamente. Pensamos, vamos implementar, vamos tentar expandir. Fizemos todo o processo de consulta pública, que o SNUC pede, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9985. Ouvimos as pessoas que seriam afetadas, né, pela expansão do parque. Quando eu digo afetadas, não necessariamente afetadas de maneira ruim, né, mas que estariam, a partir daquele momento, próximas à unidade de conservação. Sentamos com elas, definimos os limites aonde o parque ia passar. A gente pegou algumas partes de propriedades, então a gente delimitou junto com o proprietário: aqui passa, aqui não passa, aqui pode, aqui não pode. Isso trazendo também da escola da criação do parque, né, lá de 2009, essa conversa com as pessoas. Porque, às vezes, o processo de criação de unidade de conservação ela é feita de cima para baixo, né? Ela chega com o produto pronto, tem a consulta pública, não necessariamente ouve todos os envolvidos, né? E nasce aquela unidade de conservação que, às vezes, pode gerar problemas, principalmente no quesito de regularização fundiária. E aí fizemos o processo de consulta pública, mais ou menos ali agosto, setembro de 2023. Posterior a isso, delimitamos a parte do memorial descritivos e conseguimos expandir mais 823 hectares de parque, que chega até mais ou menos ali na BR-116, pegando 3 córregos, Largo da Bacia, um pedaço ali da Fazenda Texas. E aquela faixa de floresta que tem ali, margeando o Holiday, né? Quando a gente entra no Holiday, tem aquele florestão ali até Santa Rita. Não, o que é interessante porque quando a gente chega em Santa Rita, ali na sede Santa Rita do parque, hoje é até a principal, antes aquelas montanhas que a gente via e que ia acompanhando ao longo não estavam no parque, estavam próximas ao parque, zona de amortecimento, mas até as pessoas não entendiam como é que aquela montanha não está no parque, protegida, porque à época... Sim. Era um entendimento e agora outro entendimento. E o legal é que essa a pedra de Caxambu, né, a pedra de Santa Rita, é um campo de escola de escalada. Sim. A gente, inclusive, fez agora recentemente, no período da abertura de temporada de montanha, fizemos lá uma atividade de escalada, colocamos lá uma placa comemorativa do Chiquinho Leal também, dando essa referência, principalmente à equipe do SET também, que tem lá uma colaboração, e dando mesmo essa referência, né, trazendo também as pessoas de fora, né, para mostrar que o parque está ali presente, e essa expansão trouxe isso também. Né? Quando a gente estava expandindo e no processo de consulta pública, a gente conversou com o proprietário da região, por exemplo, que dá ali no acesso à pedra. E ele comentou isso, que tinha um acesso de pessoas que ele queria dar uma forma naquela entrada. E aí o parque seria bom para isso. E a gente conseguiu fazer com que agora tenha uma trilhazinha que chega ao acesso das vias de escalada lá. E as pessoas conseguem acessar sem dar a dor de cabeça para o morador que está ali perto. Ainda é seu Cici que está por lá ainda? A parte que dá acesso à pedra não é mais dele, mas ele está ali ainda. Mais para baixo, né? Mais para baixo, ele está do lado de baixo da estrada. Não chega perto da expansão, a expansão está na montanha para cima. Seu Cici é quase uma lenda ali, né? Eu lembro que eu comecei a escalar ali em 2006, 2007, mais ou menos, e às vezes a gente estava escalando e ele ia lá de cavalo e ficava na base lá, conversando com o pessoal, e no final passava pela casa dele. É uma lenda de Santa Rita, seu Cici. Tá por lá. Bom, Vitor, além dessa, que é muito importante, né, essa expansão do parque, proteger uma área, inclusive, garantindo essa ampliação da zona, não só da área protegida, mas da zona de amortecimento do parque, evitando problemas futuros na conservação ambiental. Uma marca que eu venho reparando ao longo dos aniversários do parque, né? A cada ano, a cada aniversário do parque, o parque inaugura alguma coisa, inaugura novos atrativos. Seja uma trilha, seja uma placa, seja uma sinalização, mas geralmente é coisa grande. Mas todo ano, nesses 15 anos aí, com exceção do ano da tragédia, o parque apresentou alguma novidade. Recentemente, né, eu estive lá na Pedra da Tartaruga, no núcleo da Pedra da Tartaruga, e percebi um novo centro de visitantes, né, que vai além de só um centro de visitantes. Né? Ali é um trabalho também em relação a uma pesquisa. Né?
Isso. A gente trouxe, nesses 15 anos, aí, mais especificamente ali em julho, perto de onde o parque faz aniversário, né, 6 de julho, junto com o aniversário da cidade, a gente trouxe mesmo a ideia de dar uma nova utilidade, né, àquele espaço da Tartaruga. Antes, a casinha, a gente conseguiu fazer a recepção, e aí agora a gente pensou esse ano, vamos botar em prática um centro de visitantes lá, porque a Tartaruga merece isso, né? Foi o auge e o ápice do processo de criação do parque partiu da Tartaruga justamente com o envolvimento dos escaladores ali preocupados pelo aquele processo que tinha lá, o processo de retirada de granito. E aí a Júlia, se não me engano, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, ela trouxe para a gente, ela fez todo o processo de trâmite de autorização de pesquisa dentro do parque, que a gente pode comentar também depois. É importante que os pesquisadores que ouçam a gente saibam que a gente tem esse processo de autorização de pesquisa. Ela fez com a gente o processo e depois trouxe uma devolutiva para a gente, porque é isso que normalmente a gente pede, que os pesquisadores tragam algo de volta com as pesquisas dele, né? Informações que a gente possa aplicar. E ela entregou para a gente praticamente o centro de visitantes pronto, com as informações sobre a geologia da área, o tempo de formação que a região da Pedra da Tartaruga foi formada. E aí, a partir disso, a gente só deu pequenos detalhezinhos com algumas outras informações e fizemos o centro de visitantes lá. Aí hoje ele conta um pouco da história da tartaruga e também mostra para o visitante essa informação mais científica, né, mais aplicada ali do processo de formação geológico da pedra da tartaruga em si, né? E é um jeito também da gente acolher melhor o visitante. Ele passa pela guarita, conversa com o guarda-parque, tem as informações, a gente tem um plaqueamento lá com os mapas, depois ele passa no centro de visitantes, conhece o parque, e aí ele vai de fato conhecer o monumento natural lá na Pedra da Tartaruga. Mas é até um grande contraponto realmente à história da tartaruga, né? Se lá atrás, até 2009, a gente via a rocha com interesse financeiro, com degradação, hoje o olhar para a rocha é de pesquisa, de compreender a história. Então é um contraponto interessante que talvez quem conhece o parque mais recente, não conheço, vou lá na Tartaruga, não vai entender a importância daquilo ali, né? Olhar ali e falar, olha, cara, que diferença. Isso, e é muito legal que os dados que a Júlia trouxe para a gente, quando ela foi comparar o processo de formação da tartaruga com outras formações geológicas aqui da região, o processo de formação da tartaruga é muito semelhante ao processo de formação do dedo de Deus. Olha só que legal. Então, assim, a gente tem essa cadeia de montanhas protegidas, desde o parque, seja a Serra dos Olhos, Parque Nacional da Serra dos Olhos, até passando por a gente aqui, elas têm uma conexão. E a Júlia trouxe exatamente essa percepção para a gente. Foi um trabalho de TCC bem legal que trouxe esse refinamento para a gente de informação. E é legal também que a gente consegue aplicar um dos objetivos de criação do parque, né, que é trazer a pesquisa científica. A gente consegue pegar o que o pesquisador traz para a gente, né? Às vezes a pesquisa mais aplicada não vai trazer tanto refinamento do que a gente precisa, por exemplo. Lá na Iconha que a gente vai conversar. Tem um estudo que ele estuda exatamente parasitas de fezes de aves. Às vezes, não necessariamente, esses parasitas eles têm uma aplicabilidade na prática para a gente ali, mas é um tipo de estudo que, num contexto geral, a gente pode entender certas dinâmicas que acontecem com as aves, né? Esse é um pós-doc que está acontecendo também da Rural. Então, hoje, continuando na tartaruga, a gente consegue trazer mesmo esse novo atrativo para o visitante, né? E quem não conhece vai passar a conhecer de uma maneira legal. Realmente, às vezes, por conta do trabalho aqui no Diário, ou das redes sociais, muita gente me pergunta de trilha, de local, o que tem para fazer, e a tartaruga é sempre uma das primeiras recomendações pelo fácil acesso. Sim. E quando eu percebo que a pessoa realmente se interessa pelo local, outra dica, olha só, dê uma olhadinha como era até 2009, o que era aquilo ali antes, como estaria aquilo ali não fosse a criação da unidade de conservação e o presente que Teresópolis recebeu. Aliás, aquela portaria, aquele novo acesso ali à guarita, o espaço para o pessoal que trabalha, de guarda-parques, ficou bonito demais, cara. Nossa, demais. E mereciam, né? Porque no início a gente sabia das dificuldades, tinha lá a guaritazinha pequenininha, e agora a galera consegue ficar numa casa legal, com infraestrutura, com geladeira, micro-ondas, né? Ter esse cuidado também, até para receber o visitante. Tem um deck, tem uma escadinha, tem um portão. Aliás, acho que me deu até uma ideia, assim, qualquer vou fazer um comparativo nas redes sociais. Eu tenho legal. Uma foto ali no começo, quando eu comecei a frequentar a tartaruga, muitos anos atrás, que só tinha uma coluna, que já não existe há muito tempo, e tinha uma placa, até comentei na entrevista com o Flávio, com o Raimundo, que tinha uma mensagem ambiental que marcou minha vida, mas era essa placa somente, e um esgoto a céu aberto correndo ali para aquele curvão da portaria ali, além do lixo espalhado. Esse era o acesso àquela região da tartaruga. Olha só. Então, quando você
olha lá para trás e olha ali e fala, cara, que legal isso aqui. Sim. Sem contar depois o acesso ali, a estradinha, a trilha em si. A própria rua lá embaixo. A própria rua, as torneiras com água da nascente que vem da Pedra do Camelo, que antigamente era uma luta conseguir hoje, água lá. A gente ainda passa um pouquinho de luta, mas hoje a gente está conseguindo fazer uma gestão melhor assim, das caixas d'água que a gente chama. A gente já tem uma gestão melhor hoje das águas que abastecem a parte baixa lá da Tartaruga. A gente ainda precisa chegar melhor ainda no topo, né? Tanto lá em cima, no acesso diretamente ao casco da Tartaruga, quanto mais também lá para próximo do camping, mas a gente já está com água direitinho lá em cima. Só para você ter uma ideia, em 98, 99, 98, fui com um grupo de amigos da escola, do Edmundo Bittencourt, passei na Tartaruga, a gente garoto novo, um pouquinho d'água só, e vamos ao Camelo. Fomos até o cume do Camelo e acabou a água. E ficamos no maior perrengue de água. E lá do Camelo a gente olhou assim um brilho, parecia uma poça d'água, naqueles lajedos assim. Aí eu, o Elton, um amigo chamado Wendel e mais um, que eu não lembro, garoto de escola. E a gente olhou e falou, não, vamos lá pegar água, deve ser uma nascente. Caramba. E a gente chegou lá, era um cavalo que tinha rolado, e ele caiu onde descia uma merejadinha de água, e a água empoçava no cavalo. Caraca. E o cavalo estava todo quebrado e estava vivo. Nossa. Mas isso me marcou pelo fato de, tem uma nascente aqui, tem água aqui, mas a gente chega lá, tem um cavalo. E é a época que se usava o parque de outra maneira. Então, o Camelo que eu conheci lá no final dos anos 90 é o que tem hoje. Hoje tem um campo escola. Campo escola de escalada, tem uma via ferrata. Aliás, é o local que eu sempre gosto de ir 2, 3 vezes ao ano. Eu costumo não repetir muita coisa porque o ano acaba passando rápido e a gente não consegue fazer o que precisa fazer. Mas é um Camelo, um lugar que me faz tão bem, não só pela beleza, mas pela história. E a minha história no montanhismo, então eu vou lá várias vezes ao ano. Vale a pena, é muito lindo. A visão de lá é perfeita. Dá para ver a sede de Santa Rita, dá para ver a outra vertente de Teresópolis também. E sem contar, no meu caso, como eu tenho esse olhar diante do parque, eu lembro de quando eu olhava de cima e você via aqueles campos de extração de pedra, os recortes, aqueles recortes, aqueles abertos, e hoje a gente não vê mais nada, que a natureza, felizmente, nesses 15 anos, está conseguindo esconder essa marca do passado. Legal. Vitor, vamos agora para Santa Rita. Vamos. 2 tópicos sobre Santa Rita. Primeiro, falando de uma inauguração recente, que agora o parque, nesse presente de 2024, aí um novo acesso e um centro de visitantes e um parquinho ali na entrada. Primeiro fala sobre esses atrativos, e o centro de visitantes também tem um olhar de pesquisa científica. Isso. Então, a gente hoje, o que Santa Rita era até, sei lá, a gente está em agosto de 2024, junho, julho de 2024, a gente tinha a entrada principal, o labirinto lá em cima, o centro de visitantes ali modesto, com a maquete, e é isso, o lago e a torre de observação de aves e as trilhas. Agora a gente vai, a partir de agora de setembro de 2024, a gente tem uma nova entrada com esse centro de visitantes. Foi também um presente que veio junto dos 15 anos completados do parque. Já era um sonho antigo também, da gente ter aquele espaço ali como uma entrada. E principalmente sempre pensando assim, na melhor recepção do visitante, né? Eu acho que vale comentar, só voltando rapidinho na Tartaruga. A Tartaruga é a sede mais visitada do parque. A gente, ano passado foram 20 mil visitantes, 19 e pouquinho. A maioria foi lá, mais da metade foram lá na Tartaruga. E agora em Santa Rita também a gente está esperando começar a receber mais visitantes. Pois bem, e aí esse novo acesso mesmo é exatamente para dar esse conforto para o visitante. Ele vai ser agora recebido ali diretamente pelo guarda-parque e vai conhecer esse novo centro de visitantes. O que traz esse novo centro de visitantes? A gente procurou trazer, além dos objetivos de criação do parque, a história de todo o processo que deu origem ao parque também para Santa Rita, uma relação que a gente vem estabelecendo através principalmente da observação de aves com os moradores do entorno ali de Santa Rita, né? Principalmente os produtores orgânicos ali de Santa Rita. A ideia com esse centro de visitantes foi que as pessoas conhecessem a história do parque, conhecessem mais sobre a nossa fauna e flora, e também de como Santa Rita, no contexto nacional, é positiva e contribuiu para a observação de aves no Brasil. Não sei se as pessoas, às vezes, não têm ideia, mas um dos principais naturalistas e zoólogos que pisaram aqui no Brasil, Emílio Guild, hoje tem inclusive um museu lá em Belém chamado Museu Emílio Guild, ele morou em Santa Rita na época que era ainda uma colônia de holandeses, e lá ele escreveu as 2 principais obras do Brasil em relação à observação de aves, que é a Aves do Brasil.
Algumas espécies, inclusive, que ele coletou em Santa Rita, para quem está escutando a gente coletar, é quando o pesquisador ele pega um espécime da fauna, ele coleta, ele leva para o museu para estudos posteriores, né? Algumas espécies que ele coletou lá em 1894, 95, hoje a gente consegue observar no parque ainda. Então, por exemplo, a araponga ele coletou na época, o mocho-diabo, que é uma coruja muito linda também, a gente já observou. E teve o mais interessante, que é o falcão de peito laranja, que o Ricardo fotografou, né, em 2021, e ele coletou a mesma espécie lá em 1895, quando o livro saiu, né? Então, assim, o Centro de Visitantes hoje está exatamente construído para mostrar essa história de Santa Rita, né? E além das aves, ele fala também, e aí da pesquisa científica, das territorialidades socioambientais. E aí, trazendo mais uma vez a parceria que a gente tem, um bom diálogo que a gente tem com a UERJ, tanto com o Polo Teresópolis, quanto a UERJ também Rio de Janeiro, Maracanã. As territorialidades socioambientais é um conceito que vem sendo construído em outras partes também, mas principalmente em Santa Rita, pautados nessa relação das pessoas com o território, e que essa relação do território elas podem ser expressas ali no contexto de Santa Rita. E a gente vem observando isso também no quesito observação de aves. A gente vem trabalhando um texto junto com a professora Clara da UERJ, a Vitória, que vem construindo o mestrado dela em cima disso, Ricardo, Vinícius, exatamente para discutir isso, como a observação de aves pode influenciar no território, né? E aí dois painéis sobre a história, né, sobre a parte social e o entorno do parque falam sobre isso, sobre essas ações de observação de aves, as territorialidades socioambientais, né? Isso está muito ligado também ao PPGMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ. Hoje já são, se não me engano, são 2 teses de doutorado sendo desenvolvidas. Uma tese já concluída, que é a do Chicão, do Francisco. A Mônica está fechando a tese dela agora. E as pesquisas também que acontecem da pós aqui em desenvolvimento territorial. Então, esse centro de visitante ele tem essa carinha mesmo, de mostrar para as pessoas o que tem de fauna e flora, né? A importância da observação de aves de Santa Rita para o Brasil, né? Que a gente conseguiu trazer realmente esse resgate. Nesses painéis, inclusive, tanto da tartaruga, agora também de Santa Rita. A gente cita o texto, né? Para a pessoa que, se quiser lá ler mais sobre o trabalho, entender mais, vai lá, pode consultar nas plataformas de pesquisa, no Google principalmente, consegue ler um pouquinho mais. Esse do Emílio Guild, ele foi publicado pelo Francisco Malher Rodrigues. É um observador de aves também famoso que a gente tem aqui no estado do Rio. Então é bem legal, assim, está um centro de visitantes que quando eu vi, né, quando eu entrei nele assim já concluído, eu falei, caramba, ficou muito legal, porque eu acho que a gente conseguiu mesmo passar além isso. Dessa parte histórica e de se destacar a importância dessa pesquisa na região, tem belas fotografias de aves que o visitante, se tiver o olhar apurado, pode presenciar numa visita a Santa Rita, né? Tranquilo, a gente botou lá o araçari banana, que está direto lá em Santa Rita. Ele fica, às vezes, perto ali da administração do parque, nas árvorezinhas ali se alimentando, em cima da administração também. Faz alguns voos rasantes ali em cima da nova recepção, né? Agora me fugiu todas as espécies que a gente colocou lá, mas a gente colocou também o sagui da Serra Escuro, que é esse primata endêmico aqui da Mata Atlântica, principalmente Teresópolis. A gente tem a ocorrência dele no parque de 2 a 3 grupos, o que é difícil hoje em dia, né? A pressão por outras espécies invasoras de saguis tem levado à diminuição dessa espécie nativa. A gente trouxe mesmo exatamente um pacote bem legal para o visitante, assim. E além dessa portaria do centro de visitantes, o parque ganhou, percebi ali, brinquedos. Isso. Pô. Uma pontezinha por cima do córrego que atravessa a unidade de conservação, que leva direto ao lago. Isso. Ou seja, quando você chega lá, eu estive lá recentemente num sábado, você percebe que é um parque familiar. Sim. Muitas crianças, um público jovem, além de quem se procura a montanha, logicamente, quem procura a observação de aves e tudo mais, mas um parque com característica de familiar e muitas famílias da região. Sim. É bem legal você comentar sobre o parquinho, porque assim que a gente inaugurou o parquinho, no dia mesmo, os meninos montaram ele de manhã, à tarde as crianças já estavam brincando. E aí bem legal que a gente tem também uma parceria boa com as escolas da região, que é a Fazenda Alpina e a Pedro Torres. A Fazenda Alpina leva as crianças, o parque é o quintal das crianças para brincarem lá, né? Para fazer as atividades de recreação, as crianças estão lá no parque. Vira e mexe no Instagram, elas estão postando lá que estão lá fazendo atividade no parquinho, agora no novo. Antes já ia para o labirinto, já ia para outro parquinho que tem lá em cima. E também as famílias de Santa Rita frequentam o parque.
né? Uma coisa também que veio junto com a gente, com a nossa entrada na unidade, foi que a gente conseguiu divulgar mesmo o parque, colocar o parque, mostrar o parque para as pessoas, né? Fazer com que o parque seja conhecido é bom, é importante também, porque ele não fica ali às margens do desconhecido, de só existe, é punitivo, mas as pessoas agora, o parque é delas também, né? O parque é do munícipe de Teresópolis, ele pode ir lá, pode aproveitar, obviamente, ressalvando os cuidados que se deve ter dentro de uma unidade de conservação, né? Levar seu lixo de volta para casa ou jogar ele no lixo correto, não levar animal doméstico, a gente vai comentar um pouco também sobre essa questão, né? E aproveitar de um dia mesmo de unidade de conservação, de meia natureza, poder fazer ali a trilha do Jacu, a trilha do Tangará, o mais aventureiro subir lá a trilha da Pedra Alpina. Recomendo sempre que chegue um pouco mais cedo, né, para não pegar calorão, principalmente agora. Lá é quente, né? Exposto ao trecho final. E tem uma vista linda, né, recompensadora. E é isso, assim, Santa Rita tem essa carinha mesmo de ser um ambiente da família ali, né? Enquanto a Tartaruga tem mais essa perspectiva. Mais de aventura, de aventura, do rapel, da escalada, do camping, né? Hoje a gente tem uma área nova na Tartaruga também. E Santa Rita é legal que são, com exceção da trilha da Pedra Alpina, são trilhas curtas para o público de todas as idades. O labirinto, que cada vez que ele vai crescendo, é um labirinto construído aí naturalmente. Ele vai ficando mais interessante, é mais difícil de achar a saída. Eu já me perco lá. Tem a piscina, eu vi que até às vezes você tem uma pequena piscininha, né? Da antiga sede, vocês liberam, às vezes, para a criançada ficar ali. Com os cuidados do pai, a gente libera da criança até 10 anos, a gente libera de entrar lá na piscina. Não, a área para piquenique, o lago lá que, além da função dele para a questão da avifauna aquática, esteticamente é bonito, né? Você fala, tem um grande lago, um espelho d'água. Tudo natural ali. A gente só deixou a água, a gente só fez o espaço. Aquela água já corria ali, a gente só deixou ela. Uma parte era até um brejo. Era ali, brejoso, né? Tinha muita taboa. Né? Aliás, então fica o convite, sede Santa Rita, segundo distrito de Teresópolis, dá uns 20 minutos do centro, mais ou menos. Asfalto na porta. Porque agora o asfalto está asfaltado até lá. Pega ali o Holiday na BR-116, vai até a Polícia Rodoviária, manobre, volte, entre no Holiday, pega o asfalto e vai cair lá no parque. Já sai no campinho de futebol e já está no... Agora, com a nova entrada, a hora que saiu da escolinha, olhou para a esquerda, já vai estar, para a direita, já vai estar o parque ali estampado. Isso também foi uma preocupação nossa, porque as pessoas se perdiam muito por causa do GPS. As pessoas iam para uma outra rota que o Google Maps dava. E essa nova entrada, você não tem errado. Vai pegar a estrada do Holiday, na hora que chegar no final dela, o parque já vai estar ali. Não tem como errar. Aquela sede bem bonita ali, ficou bem legal. Vistosa. E a gente, só para complementar, a gente fez também um processo de recuperação da margem do rio ali, da mata ciliar, exatamente com a preocupação mesmo ali daquele rio, né, da gente trazer uma conservação para aquela área. A gente está plantando mudas lá, repondo algumas que a gente eventualmente perde, né, faz parte do processo. A gente está recuperando também aquela faixa de mata ali para ter mesmo uma área de eventualmente o rio se elevando com a chuva, né? A gente tem ali a mata fazendo a contenção dessa água. Legal também. Outra característica marcante de Santa Rita é justamente a observação de aves. Vocês têm um projeto muito legal que é o Vem Passarinhar nas Montanhas de Teresópolis, que eu tenho percebido que a cada edição leva mais pessoas, inclusive de fora da cidade, né? Fala um pouquinho desse projeto, da importância dele para o parque, para a região. Isso, então, é legal a gente comentar que a observação de aves no parque, ela começa junto ali com o surgimento do setor de biodiversidade, né? O Ricardo, junto com, na época, o Rafael Góes, era estagiário da UERJ de Turismo. Eles pensaram ali um roteiro de observação de aves para o parque. Aí conseguiram colocar pontos estratégicos de observação com QR Code para os observadores, né? E esse roteiro no papel, e a gente entregava isso para o observador. Virando o ano, meados de 2023 até agora, assim, a gente começou a fazer o Vem Passarinhar. E aí, o que é o Vem Passarinhar? A gente está surfando numa onda de uma iniciativa que ela tem um rigor nacional. Ela é um programa nacional de observação de aves, o Vem Passarinhar. E aí, o único, como é que eu vou dizer, critério para se aplicar o Vem Passarinhar é que ele seja gratuito. E isso é o que a gente faz o guiamento dos grupos, a gente abre um processo de inscrição, as pessoas se inscrevem, a gente disponibiliza o transporte, e aí, como você falou, agora tem tanta gente vindo que as pessoas já falam assim, vou encontrar vocês no parque. Às vezes a gente chega de van e vem aquela carreata atrás da van para observar aves, o que é muito legal.
E aí, o que a gente faz no Vem Passarinhar? A gente leva as pessoas nos pontos específicos dentro desse roteiro de observação de aves e mostra para elas, por exemplo, aquela faixa ali do brejo de Santa Rita. Ali tem umas aves específicas, o garibaldi, a tesourinha do brejo, a narceja. Então, as pessoas conseguem ver aves que só ocorrem ali. A gente fica um período ali da manhã, né, meia hora, 40 minutos, dependendo do movimento das aves. A gente parte para dentro da sede de Santa Rita e aí as pessoas já vão ter, os observadores já têm os contatos com aves mais dentro de floresta e alguma coisa de borda. Depois a gente segue caminhando pela trilha do Jacô. Esse é o nosso roteiro. O que a gente também faz junto, paralelo à atividade de observação de aves? A gente convida aqueles produtores orgânicos que eu comentei com você. Então, hoje, principalmente, o sítio Saíra Azul, o sítio Sol Nascente, o Entre Pedras, Caipora. A gente conseguia convidar as pessoas, eu digo conseguir porque a gente teve que dar uma pausa nas atividades agora, mas a gente convidava eles a exporem artesanatos, comidas locais, produtos orgânicos, para que os observadores que viessem ali, além de poder comprar também, né, isso a gente gira um pouco da economia local, porque a observação de aves também tem isso, né? É um tipo de turismo que vem crescendo, né, no Brasil e que ele também tem essa contrapartida de poder gerar também um tipo de economia ali para o entorno ou para a região onde acontece a observação de aves. E aí a gente convidava esse pessoal, eles expunham lá os seus artesanatos, as suas comidas, eventualmente também os almoços que aconteciam tanto no Saíra Azul quanto no Entre Pedras e também no Sol Nascente. E aí o almoço, os observadores pagavam diretamente aos produtores, né? Era o único contato que se tinha com isso, mas a atividade em si era toda grátis, né? E aí isso também gerava um tipo de renda para esses observadores, e aí para os produtores. E aí os observadores conheciam também os sítios de cada uma, que cada sítio tem a sua característica. O Saíra Azul é de um jeito, o Sol Nascente é de outro jeito, as meninas do Sol Nascente fazem um tipo de serviço, o Saíra Azul faz outro, né? E aí a gente conseguiu fazer um Vem Passarinhar redondinho, com início, meio e fim, e com esse momento de ou almoça lá no parque ou faz uma atividade dentro de algum sítio parceiro nosso, né? Agora, é importante destacar, eu já comentei com outros personagens do parque que já passaram por aqui, eu sou montanhista desde o final dos anos 90, gosto de natureza, frequento trilha, também formei em biologia uma década atrás, ou seja, eu tenho, entre aspas, um olhar apurado para as coisas naturais. Porém, antes de eu participar de um projeto como Vem Passarinhar, eu nunca tinha visto tantas aves. Porque quando você vai lá com aquele olhar para aquilo, né? Para aquilo ali, acompanhado de alguém que tem expertise na área, de um guia. E, além disso, eles utilizam também algumas técnicas para atrair a ave, né? Porque às vezes a ave vai ficar na árvore lá longe, você sabe que ela está lá, escuta longe, mas você tem que usar um atrativo. A gente normalmente usa a técnica de playback, né? Ressalvando também alguns cuidados que se tem que ter com essa técnica, que é exatamente atrair a ave. Algumas vêm com mais facilidade a partir do canto dela, né? A gente tem alguns equipamentos, por exemplo, aplicativos de celular que já tem o canto das aves, o Wikiaves, que já também disponibiliza o canto das espécies. E aí a gente vai lá, bota o canto dela e torce para ela se aproximar. Algumas vão ficar mais afastadas, as outras vão se aproximar, né? E aí a gente vai tocando o Vem Passarinhar. Agora a gente está, a Vitória, por exemplo, todo esse histórico de observação de aves, ele aconteceu e acontece dentro do parque. E aí a Vitória ingressou no mestrado no Jardim Botânico do Rio, no mesmo que eu, em Biodiversidade e Unidade de Conservação, inclusive mais uma pesquisa, né, sendo realizada dentro do parque, que ela exatamente pegou essa ideia e está dando um corpo a ela, está colocando ele dentro de um programa, de fato, de observação de aves dentro do parque. E a gente está trazendo a contribuição de observadores mais experientes, igual os irmãos Melos, o professor Henrique Rajão, que é orientador dela nessa pesquisa. Deu um caldo bom a observação de aves dentro do parque, né? E realmente eu tenho, depois dessa experiência que eu tive, foi até no começo do ano agora, sempre recomendo, porque realmente você vê um mundo diferente. Sim. Logicamente tem uma ave ou outra que é mais sem vergonhazinha, como o próprio araçaribanana, que tá uma outra mais sem vergonha, mas as outras, cara, quando você consegue ver assim, você olha lá o guia, né, que vocês também fornecem um guia, você olha lá aquela espécie, cara, ela está aqui na minha frente, às vezes ela pode ter passado e outra vez eu não reparei. Sim.
E é legal o seguinte, igual você assim, mesmo disse que não tinha o hábito de de observar aves, né? Hoje a gente trabalha com grupos lá que vão às atividades que não necessariamente são observadores. E, às vezes são as pessoas que estão aqui na várzea, no meio da cidade, né, no meio da cidade aqui de Teresópolis, e que não têm o hábito de ver o araçari banana. Então, quando as crianças, principalmente os pais, enfim, estão lá observando um araçari, poxa, é fantástico, assim. É porque estão acostumados, às vezes, com um tucano, que é um bicho que às vezes voa aqui pelo centro da cidade, mas o araçari ele é mais de dentro da floresta. Quando a pessoa lá vê o araçari, vê um pica-pau de banda branca, aquele animal lindo, que é super parecido também com o da televisão, é um encanto, assim, né? É muito legal. A observação de aves também é um mundo, assim. Eu acho que tem um momento que vale a pena se falar só sobre aves aqui, porque realmente é um universo muito à parte e tem vertentes e caminhos para várias perspectivas. Aliás, realmente, já deixa até um convite agora aqui para o Luca Barbosa. Aí, esse é Luca fera. Barbosa. Eu conheci o Luca Sim, vale a pena. nesses projetos de voluntariado no parque. Eu participei ao longo dos anos, inclusive do primeiro livro, do livro dos 10 anos do parque. E eu lembro que até o Flávio comentou, foi um dos primeiros a fazer muitos registros de ave dentro do parque. Sim. Hoje a gente está com 338 espécies e eu nem sei muito boa parte dos registros é do Luca, né? E isso também é outra característica, a ciência cidadã, né? O Luca, ele é observador de aves, ele contribui para o parque, né, com a ciência cidadã que ele faz, como cidadão, né? Tirando foto das aves, postando no Wikiaves, que é a rede social das aves, né? E ele ajuda a gente exatamente com esses novos registros. Recentemente ele achou 3 novas espécies, lá para tartaruga, inclusive. Agora, nossa, me fugiu o nome das espécies. Mas ele achou 3 novas espécies que não tinham ocorrência aqui na região e ele achou lá na tartaruga. Um ouvido super apurado, uma visão já treinada. Então, já futuramente que o Luca vai sentar nessa cadeira, espero, para a gente falar mais sobre essa observação, como ocorre, como ele faz para não é só pegar a câmera e ir para a beira da floresta. Às vezes tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, se quiser ver coruja, madrugada dentro. Madrugada. Então, realmente vale um tópico especial. Agora, só complementando, Vitor, sobre essas 2 últimas questões que você falou, e a observação de aves, levar um público para dentro do parque, que às vezes até não estava acostumado a ter esse olhar apurado para as aves, e a população de Teresópolis, não só de Santa Rita, conhecer o parque. Uma das maiores premissas da educação ambiental, né? Não se defende o que não se conhece, o que não se ama. Então, a partir do momento que a população começa a entender a importância de um parque, se pega lá uma criança, vai lá ver várias aves lá, fica encantada com o colorido do araçari. Depois ela fica sabendo que colocar no fogo no parque, ela vai gerar uma indignação, ela vai passar a defender mais do que ela não conhecesse, falar, tá pegando fogo no parque. Não, tá pegando fogo na casa do araçari banana. Sim. E é muito legal, porque às vezes a gente vai receber os grupos das escolas lá no parque em educação ambiental, nas atividades, e aí a gente pergunta assim, vocês conhecem o parque? Aí todo mundo, não conheço. Mas vocês já foram na Pedra da Tartaruga com a mãe de vocês, com o pai e tal? Todo mundo já foi na Pedra da Tartaruga. Aí eu falei, então vocês conhecem o parque, vocês não conhecem aqui. Então a gente faz exatamente até essa comparação, traz as crianças, traz as pessoas também para dentro do contexto do parque. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com combate e prevenção de incêndios, não botem lixo. Fala para o pai de vocês que não é legal botar lixo fogo no lixo, no quintal, isso pode gerar problemas, vocês podem às vezes ficar sem água, o ar pode ficar ruim. A gente está atravessando exatamente um período agora, junho, julho, agosto, setembro, de severidade de chuva, né? O clima quente, muito fogo, agora principalmente em setembro. A gente tem batido muito nessa tecla, né? De não fazer queimada, não queimar lixo, não atear fogo, né? Em nenhuma situação é crime ambiental, né? Mas a gente tem exatamente batido muito nessa tecla. E o olhar da criança ao descobrir às vezes mundos além desse é sensacional. Em 2018 eu participei de um projeto aqui da cidade de Bombeiro Mirim. Eu peguei a parte de educação ambiental, fiquei durante 5 fins de semana dando aula de educação ambiental para essas crianças aqui no projeto de Bombeiro Mirim, e a última aula deveria ser uma aula prática. E o pessoal do curso, você escolhe um parque para levar as crianças, 75 crianças, 3 turmas. Lógico, eu levei elas na tartaruga. Que legal. E dessas, 90% ou mais nunca haviam pisado na tartaruga. Então,
você via o brilho no olhar das crianças, de olhar a trilha, de quando chega como ver a cidade de cima, ver as montanhas. E nesse trabalho eu levava muita fotografia e tal para mostrar, falar dos parques. E quando eles viram, lembra daquela situação que a gente comentou? Sim. É isso, cara, foi legal demais. Então levar a criançada para dentro do parque As crianças realmente, assim, trabalhar com criança é legal. O meu início na secretaria foi na parte de educação ambiental. A gente tinha trabalhos que a Vitória hoje continua executando também com muita maestria. E as crianças realmente, assim, é um momento da gente começar a sensibilizar essa molecada que está crescendo agora, né, para que no futuro, né, eu também consiga, e elas que estão, né, crescendo e se formarem e terem a clareza de que o meio ambiente é super importante, a gente precisa da floresta em pé, né, em pé e funcionando como ela deve funcionar. É o que eu falo sempre, tem que sair do campo poético, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de preservar fauna, flora e tudo mais, as pessoas acham que é aquela coisa de hippie, de apaixonado. Não, é o dia a dia, a nossa vida. Exatamente, é o dia a dia. E é super importante. Tem que ter floresta em pé e funcionando. Vitor, como que está hoje a relação do parque com a comunidade do entorno do parque? Não só Santa Rita e Tartaruga, e o parque se estende, vai até Ponte Nova. Sim. Como é que está hoje essa relação do parque com a comunidade? Então, hoje a gente tem ali essa proximidade muito forte com Santa Rita, né? Principalmente pautado na observação de aves, os produtores orgânicos. A gente tem um contato bem positivo em alguns pontos específicos, como por exemplo ali Andradas, Ponte Nova, lá em cima a gente tem parceiros lá onde o parque... a gente consegue acessar as propriedades para fazer monitoramento da biodiversidade, as fiscalizações, as atividades de combate a incêndio. A gente tem um processo de construção de uma relação melhor com a região da Tartaruga, ali é uma região de um crescimento muito acelerado, né? E aí ele é um pouco, às vezes, incompatível com o processo de proteção do parque, então a gente precisa ter outros olhares, né, sobre a região, o olhar da fiscalização, o olhar do combate a incêndio, o olhar também do cuidado das pessoas com as pessoas, né? Caleme, a gente também tem uma boa relação também, mas ela é o sul do parque é muito particular, né, sendo mais assim direto, porque a gente tem o parque, ele é longitudinal, né, no município, e o sul do parque, a parte ali de Santa Rita para baixo, ele é muito particular, né, que é a parte urbana que o parque pega. O parque tem esses dois contextos, a parte rural, né, de Santa Rita ali para cima, Cruzeiro, Ponte Nova, Andradas, e tem a parte de baixo, né, Caleme, Posse, Campo Grande, Parque do Imbuí, Uiconha. E ali é um crescimento muito acelerado, né, a parte principalmente imobiliária também. Então a gente tem ali essa relação com eles de fiscalização, de combate e prevenção de incêndios, fazendo muita notificação preventiva, tentando ali mitigar certas eventuais problemas que possam ter. E também a gente tem também esse cuidado de conversar com as pessoas que estão ali, né? Ver o que eles pensam sobre o parque, como o parque é presente no contexto diário deles. Por exemplo, a gente fez o processo de renovação do plano de manejo. Dos aspectos que a gente pensou que precisava estar no documento era exatamente a percepção do sul do parque em relação ao parque, para a gente exatamente deixar no documento o que o parque precisa fazer para melhorar a relação com essa porção abaixo, né, sul do parque. E a gente percebeu exatamente isso, que nós fizemos entrevistas no Parque do Imbuí, no Caleme principalmente, alguma coisa no Salaco e na Posse também. O parque hoje, para eles, tem essa figura ainda punitiva, essa figura de restrições, mas que também é o local, igual você comentou, de poder passear, de poder se sentir pertencente à natureza. Poxa, morar perto de uma floresta e essa floresta ser protegida por uma unidade de conservação é diferente. Então, essas nuances assim vieram desse estudo que a gente fez socioambiental no entorno do parque, mais no início desse ano agora de 2024, né, que fez parte dessa renovação do plano de manejo. Agora, mesmo olhando de fora, empiricamente, se percebe que a relação do parque hoje com as comunidades é muito melhor do que 15 anos atrás, né? Sim, quando o parque, principalmente na Tartaruga, né, onde havia uma parte da população que vivia da extração de pedra, vai perder a renda, o parque vai me causar problema, é motoqueiro querendo abrir trilha onde não é para abrir, então havia alguns conflitos que foram dirimidos aí ao longo do tempo, e hoje o parque se enxerga ele realmente mais como deve ser do que como o inimigo de maneira geral. Sim, né? Sim. Os conflitos sempre vão existir, tá na linha, faz parte do meio ambiente. Meio ambiente,
puramente ali o conflito entre proteger e ceder os espaços, né? A gente tenta exatamente equacionar um pouco isso. Todo o processo de 15 anos atrás de criação do parque, principalmente seus 10 primeiros anos, foram necessários esse processo de ser impositivo em relação à proteção, porque as pessoas precisavam entender que ali, a partir daquele momento, seria unidade de conservação e certos usos não seriam mais permitidos. Hoje a gente tem esse processo, esse arcabouço criado e a gente consegue ir além também, mantendo essa linhagem de que precisa ter esse caráter, às vezes, punitivo, porque em determinados momentos precisa ter, de fato, mas a gente também consegue trazer a outra face da moeda e mostrar ali que o parque vai além disso, né? Ele pode trazer benefícios para as pessoas. E outro capítulo recente da história do parque é a criação de um conselho consultivo. Sim. Então, o conselho é uma das esferas já também que auxiliam a administração do parque, né? Ele é consultivo, né? Ele vai exatamente a tomada de decisão pelo gestor da unidade, né? No meu caso, ele vai ser assessorado pelo conselho. O conselho vai ter ali a oportunidade de ser consultado, ele é consultivo, né? Ele não vai deliberar, ele não vai dizer sim não. O sim não sempre vai ser o da gestão no caso de parques, né? Outras unidades de conservação, esse caráter muda, né? No caso do parque, ele é consultivo. E aí a gente forma o conselho no início de 2023, se não me engano, isso. No início de 2023 a gente forma o conselho, faz ali seu regimento, faz as reuniões, né, reuniões bimestrais, e no início do ano que vem a gente já vai ter que fazer a reformulação desse conselho, porque já está fechando, já vai fechar os 2 anos ali que o regimento interno, os conselheiros decidiram no regimento interno, que seria o período de atuação. Nessa trajetória do conselho, desde 2023 até então, pontos importantes passaram. Um deles foi o processo de expansão do parque, que desde o momento que a gente iniciou até o momento de publicação do decreto de expansão, o Conselho participou dessa decisão, tendo ciência, comentando em cima também de como seria esse decreto de expansão, do que seria permitido e não permitido. Beleza, expandimos o parque em 2023, iniciamos 2024 pensando na expansão, na revisão do plano de manejo, porque a gente entendeu. Expandimos o parque, então agora todos os mapas, algumas informações já estão desatualizadas, vamos atualizar isso. E aí o Conselho vai participar também ativamente nesse processo de revisão do plano de manejo, e aí principalmente na escrita do regimento da zona de amortecimento do parque, que é uma importante faixa, que ela é limítrofe ao limite físico da unidade de conservação, mas ela se expande para fora do parque. É exatamente uma zona, muito se chama de zona tampão, para mitigar que problemas, impactos da zona ali do externo ao parque cheguem à unidade de conservação. Então, o Conselho participou ativamente da construção do regimento interno da zona de amortecimento, que vai vir junto com o plano de manejo, das discussões socioambientais também, e também eles estiveram sempre a par de todas as nossos passos, né, até então, que a gente fez na unidade de conservação. Então, o conselho é assim, super importante porque é isso também. Ele representa pequenos pontos da sociedade expressos dentro do parque, né, e que vai ajudar o parque a caminhar para frente, né. Saíram boas parcerias também, principalmente ali o FRJ. O FRJ tem cadeira no conselho e ajudou a gente na revisão do plano de manejo, principalmente o professor Márcio Zican, lá do Instituto de Biologia da UFRJ. Ele é especialista em lepidóptero, ele ajudou a gente a fazer todo o levantamento das borboletas do parque. Hoje a gente está aí com 25 espécies de borboletas que antes a gente não conhecia, né? A gente agora já conhece as espécies de borboletas do parque. Ainda é uma informação incipiente, mas para a gente já dá um pontapé super interessante. Então, assim, o Conselho trouxe muita coisa boa para a gente também. Bom, Vitor, uma das marcas dessa nova gestão, dessa atualização da gestão do parque aí, com você, com o Vinícius, com o Ricardo, a Vitória, além das parcerias, é a ampliação do número de pesquisas, o incentivo a pesquisas dentro do parque. Eu queria que você falasse sobre algumas pesquisas em curso, para depois a gente até tentar entender qual a importância delas na prática, né? Porque às vezes a academia produz muita coisa e fica lá. Uhum. Mas a gente
tem que tentar trazer isso para o dia a dia. Sim, sim. Igual a gente, no início da conversa aqui, eu comecei falando. Alguns estudos realmente eles não vão ter uma aplicabilidade direta ali, resolvendo um problema direto. Mas os outros vão ajudar super a gente a pensar várias coisas. Então, hoje a gente deve estar mais ou menos ali com um total de 20 pesquisas, já desde que a gente assumiu até o momento, autorizadas. Dessas 20, algumas já se finalizaram, como, por exemplo, o trabalho da Júlia, o meu mestrado. O mestrado do Ricardo agora está finalizando. Alguns doutorados, o doutorado do Chicão também já foi finalizado. Enfim, tem alguns outros trabalhos ali. E aí, principalmente, alguns são legais de se pontuar. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz exatamente o levantamento, eu fiz o inventário de mamíferos de médio e grande porte do parque. Ou seja, eu peguei e fui para campo e levantei todas as espécies que poderiam ter no parque, né, de mamíferos de médio e grande porte, aqueles acima de 1 quilo. E aí, desses meus resultados, eu vi que muito das espécies, o maior número de volume de registro era de cão doméstico, né? O cão doméstico é uma espécie exótica, né? Ele traz impacto para a fauna silvestre quando solto na natureza. E é um problema mundial, né? Não é só aqui em Teresópolis, não. É um problema Parque Montanhas, Serra dos Órgãos, Três Picos. E aí saiu um braço do meu trabalho, que era a questão dos cães domésticos. E aí, na época, lá, a Elisa, que trabalhava com a gente também como veterinária, no setor de biodiversidade, ela abraçou a causa e entrou também no mestrado e atacando exatamente esse tema. E aí, um dos produtos do trabalho dela é entender qual é principalmente a sobreposição diária, né, que tem dos cães domésticos com a fauna silvestre. Ela vai exatamente entender se de fato está tendo algum tipo de desequilíbrio ali daquela fauna, se os cães estão influenciando a fauna silvestre, né? Ela está investigando isso. Outro estudo super importante também que teve agora foi a tese do Luiz. Ele foi orientado pelo professor Rafael Fortunato e co-orientado pela professora Clara, aqui da UERJ. Ele fez no PPGMA também, que é o de meio ambiente da UERJ. Então, a nossa relação com a UERJ também tem sido bem, bem legal em relação a esses aspectos. O estudo dele foi exatamente no contexto do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, entendendo os 6 municipais do estado do Rio. Ele se pautou no nosso trabalho aqui do parque e gerou índices de efetividade de gestão para as outras unidades de conservação municipais do estado do Rio. Então, ou seja, ele pegou o que a gente faz, fez as análises dele, comparou com os outros métodos que ele usou na tese, e gerou índices para que as UCs municipais do estado afora possam também se inspirar, obviamente, dentro de cada contexto vivido ali nos seus municípios, possam se inspirar em tentar buscar uma efetividade melhor, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente for olhar o cenário de unidades de conservação municipais do estado do Rio, obviamente já foi muito mais crítico, mas hoje em dia a gente tem um processo de implementação dessas UCs, mas ainda existe muito parque de papel, né? Esses parques que são criados, né? Delimita-se a área por cima ali e ele é criado, né? Esse movimento ele vem junto também de outras, ele vem junto com o ICMS ecológico. Então essa tese ela vem para ajudar essas UCs a se implementarem, né? Quando elas se implementam, elas têm um potencial maior de arrecadarem mais fundos de ICMS, por exemplo. Então, é bem-vindo que os gestores de outros municípios leiam essa tese. E ele usou exatamente o que a gente faz, ele usou o parque como modelo para gerar os critérios dele de implementação. E é isso, assim, às vezes a aplicabilidade não vai ser direta no nosso parque, mas ela vai ter um reflexo muito maior, que para a gente é super legal ser espelho para isso, né? E umas pequenas partes dessas pesquisas acabam ganhando mais destaque. Por exemplo, você faz uma pesquisa com mamíferos. Então, quando você encontra um mamífero diferente no parque, faz sucesso nas redes sociais e ajuda a ter esse olhar, né? Olha só que legal, o parque é um local que estava sendo destruído aí pela extração de pedra ou pela ocupação do solo de outras maneiras, para moradia ou plantação e tudo mais, ainda tem muita vida diferente. Sim. É muito legal que a gente, eu construí o meu mestrado, a gente manteve do meu mestrado em diante um monitoramento contínuo por armadilhamento fotográfico. Desde final de março de 2022, onde eu encerrei a dissertação, e a gente continua a monitorar, a gente já viu um número crescente, por exemplo, de onça parda aparecendo, outros felinos também, agora recentemente. A jaguatirica apareceu, esse bicho a gente já estava buscando ele há muito tempo e agora a gente pode dizer que nós
junto com Serra dos Órgãos e Três Picos também, a gente protege todos os felinos que ocorrem aqui na nossa região, né? Isso é super legal, né? E isso a gente só consegue fazer porque temos esse olhar de fato, né? Assim como você comentou das crianças que tem que conhecer para preservar, a gente também precisa conhecer o que a gente está preservando. Quando a gente sabe onde tem uma jaguatirica, que a gente consegue pensar em outros olhares que não necessariamente ali só o da unidade de conservação, a gente consegue extrapolar um pouco mais, né? E, aliás, você falou dessa parceria com os outros parques. Uhum. Esse exemplo dos grandes mamíferos, médio e grande porte, é só um dos muitos exemplos da importância da parceria dos parques, né? Porque, às vezes, esses animais vão transitar com certeza entre as unidades que são vizinhas, sim, né? Elas se encontram em vários pontos, então um animal desse vai atravessar uma estrada, vai atravessar uma trilha. Então, o mesmo animal que às vezes é visto em Três Picos pode passar para o Montanhas, para o Serra dos Órgãos. Essa é muito legal, porque o bicho não tem fronteira, né? Ele não tem muro. Pô, eu sou do Montanhas, eu vou parar aqui no Caleme, por exemplo. Eu sou do Serra dos Órgãos, eu vou parar aqui. Então é isso, é esse grande corredor. E é legal você comentar sobre isso também, que a gente está retomando agora as atividades do Mosaico Central Fluminense, de áreas protegidas, né? A gente está retomando as reuniões, a gente está refazendo a parte ali do regimento interno do Mosaico, porque é exatamente para falar exatamente dessas parcerias, das conectividades nessas unidades de conservação. Por exemplo, só o Parque Montanhas ele é conectado ao Serra dos Órgãos, né, no Porção Sul, na vertente de Petrópolis, toda a APA Petrópolis, que hoje é NGI Serra Fluminense, lá em cima, virando já para São José, o Parque Natural Municipal das Arapongas. Então, é só isso, três unidades de conservação. Então, a gente faz um super corredor que vai da Serra dos Órgãos e conectando a APA Petrópolis por Petrópolis, né? E até lá em cima São José. E dali de cima a gente segue viagem lá para o município afora. Então, um mosaico de unidade de conservação super interessante nessa perspectiva, né? De corredor, exatamente. De como as unidades conectadas elas conversam entre si. Aí a fauna é só um tópico deles, né? Uma das pesquisas aí, ou pelo menos um pontapé de pesquisa, não sei como é que está aqui, eu acompanhei recentemente nas redes sociais de vocês, é em ictiologia. Ictiofauna, sim. É o estudo dos peixes, é o grupo dos peixes. Pensando também na atualização do plano de manejo, a gente já tinha um arcabouço bem legal de mamífero de médio e grande porte, aves nem se fala, borboleta a gente conseguiu, e aí ictiofauna. Aí, antes de eu falar da ictiofauna, eu queria só explicar um pouco. Por que a gente pensou nesses grupos, né? A gente seguiu um manual que tem do ICMBio de monitoramento, né? Que é o Monitora. Então, lá tem as borboletas frugívoras, os mamíferos, as aves, e aí a gente trouxe o PLUS, que a gente ainda não tinha muito conhecimento sobre a ictiofauna, da ictiofauna. E aí, numa parceria bem legal com o CEPTA, que é o Centro... Agora eu não me lembro o nome da sigla completa, mas é o centro do ICMBio que trabalha com peixe. Ele fica, se não me engano, em Pirassununga, se não me falha a memória. Veio uma equipe para cá, né, junto com o Davi e outros 2 voluntários do CEPTA. O Davi trabalha diretamente no CEPTA. E a gente ficou aqui num intensivão de uma semana, né, visitando as lagoas e os charcos aqui, lá, principalmente Santa Rita, Iconha e Ventania, que ela já na porção lá de Ponte Nova do município. Fazendo as metodologias de coleta dessa ictiofauna, né? E a gente conseguiu, se não me engano, 17 espécies novas para o parque, né? E aí já, mais uma vez, assim, às vezes olha assim, não faz ideia, mas a gente tem muito corpo hídrico dentro da unidade que forma esses pocinhos e dão garantias ali para a vida de espécies que às vezes a gente nem imagina que está aqui. E foi super legal. E é realmente curioso, porque quando a gente olha para o Serra dos Órgãos, por exemplo, a gente tem grandes rios, o Beija-Flor, o Paquequer, o Três Picos aqui, a gente tem um rio que atravessa, só falando aqui da sede do Jacarandá, o rio Jacarandá, e tem o rio que depois aqui na sede Vale da Revolta, que vai cair para Ponte Branca. Então, nesses parques o rio aflora, vê a água ali correndo. No Montanhas não há nenhuma grande dessas, mas a gente tem por exemplo, o Iconha em si, lá no alto do Iconha a gente consegue ver o rio se formando, né? Depois ele some em meio à floresta. Mas lá nos pocinhos também a gente conseguiu coletar lá, a gente conseguiu em Santa Rita, principalmente a Cachoeira do Santana, ali, lá em Ponte Nova também, no sítio Saíra Azul também a gente fez um ponto de coleta lá desses peixes, enfim. Mais uma vez também a parceria do entorno pro monitoramento da biodiversidade também é legal comentar, a gente já pulou esse tema, mas trazer ele de volta, porque o parque, com esse desenho dele longitudinal, muitas das áreas de interesse nossas estão dentro de propriedades privadas.
Então a gente chega, conversa com o proprietário, mostra a importância da fazenda, da propriedade, da casa, né? Enfim, para o parque, a gente pergunta se poderia acessar a área de floresta, a gente quer botar uma câmera fotográfica, uma armadilha de borboleta, enfim. E aí a gente às vezes dá a sorte de pegar as pessoas que abraçam a causa e a gente consegue entrar. Às vezes as pessoas são reticentes em relação a isso, e tudo bem também. E a gente tem essa boa relação de conseguir acessar pontos importantes de florestas pelas propriedades também, com essa questão do diálogo, né? Você falou do Iconha ali, que é uma área do parque que fica na região do Campo Grande. Passou Campo Grande, a parte alta do Campo Grande e Iconha, e lá, não lembro se tem 3 ou 4 anos, foi adquirida uma propriedade 2019, 2020, que exclusivamente para dar apoio ao pesquisador, né? Uma área de suporte ao pesquisador. Isso, a região lá em cima é exatamente para ser um alojamento preparado mesmo para aquela região do parque ser pesquisada como um todo, né? Lá no zoneamento, né? Quando a gente divide o parque em pedacinhos, né? Lá está dentro da zona de preservação, ou seja, a zona mais sensível e com características melhores, de melhor preservação da unidade de conservação. E aí a casa em si foi projetada exatamente para receber os pesquisadores, se não me engano são 7 ou 8 quartos, né? Planejados com cama, equipados, a parte de cozinha também toda planejadinha para receber o pesquisador. Hoje lá a gente já conseguiu receber esse grupo de pós-doc da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio, que estuda exatamente alguns tipos de parasitas que tem nas fezes das aves. E a gente também recebeu um grupo específico também da Rural, a gente tem um número bem legal de estudos da Rural, que estudava exatamente ectoparasitas, né, das regiões. E eles puderam ficar lá alojados. E a gente também usa a área, né, para fazer monitoramento da biodiversidade, tem as armadilhas fotográficas lá em cima, né? A gente também utiliza desse espaço, também ele é ofertado aos pesquisadores. Também na atualização do plano de manejo, os pesquisadores que apoiaram a gente da UFRJ ficaram lá em cima também, né? Então a gente vem utilizando o espaço exatamente para pesquisa, né? Agora, para que tantas pesquisas, tantos trabalhos aconteçam, vocês buscam parcerias de instituição de ensino, instituição ambientais, órgãos, fundações. Sim, então hoje a gente tem essa conversa, esse diálogo muito legal com a UERJ. A Unifeso dispensa comentários porque a gente tem essa relação muito positiva com os cursos de medicina veterinária, ciência da computação, arquitetura e urbanismo. A biologia hoje não funciona mais, então a gente conseguiu captar estudantes interessados em meio ambiente, em pensar a natureza, de outros cursos. Então, por exemplo, assim, ciência da computação da FESO. Vou falar um pouquinho do que hoje tem no parque e um pouquinho da experiência também que eu tive fora. Enquanto na educação ambiental, a gente conseguiu fazer um aplicativo pro Recicla Terê, que é um programa municipal de coleta de lixo, de coleta de resíduo reciclável aqui da cidade. A gente fez um aplicativo disponível para o público, informativo, onde ajudavam as pessoas a separar o seu resíduo de maneira correta, né? Então a pessoa lá tinha lá uma taça de vidro, ele podia ver o vidro, qual a cor do vidro, e onde ele poderia botar nos ecopontos que estavam espalhados pela cidade. Esse foi um produto em parceria com a Unifeso. Outro agora com a ciência da computação, que também está vindo no escopo do trabalho do Ricardo com a relação com os carnívoros silvestres, é o aplicativo que exatamente ajuda as pessoas a identificar qual o potencial conflito está acontecendo ali. Às vezes a pessoa perde um porco, perde uma cabra, um animal, e acha que é um animal silvestre que matou. E então o Ricardo está exatamente junto com a ciência da computação, ajudando a pessoa a identificar o que é o que ali. Para a pessoa, às vezes foi um cachorro que matou aquele porco ali, e a pessoa está achando que é a onça, e já se gera toda uma repercussão que às vezes pode ser negativa, pode vitimizar a onça sem necessidade. E aí enfim, são algumas parcerias, né, com a ciência da computação. E a última, eles ajudaram a gente a bolar um protótipo de GPS para trabalhar com o sagui da Serra Escuro, porque a nossa ideia era botar exatamente um GPS nesse sagui para a gente entender o uso de habitat dele aqui no parque. A gente conseguiu um fundo para comprar essas tecnologias, a gente comprou, e a FES ajudou a gente a planejar como se fosse a capinha, né, a carcaça desses GPS. Então essa foi uma parceria com a ciência e tecnologia, a ciência da computação.
arquitetura e urbanismo, eles fizeram um seminário temático só pensado no parque, pensado em projetando auditórios para o parque, né, ali para Santa Rita. E veterinária também, vira e mexe, a gente tem estagiários de veterinária lá que ajudam a gente a pensar coisas sobre o ambulatório, sobre o que a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar o cuidado com os animais. Enfim, a parceria com a FESO ela é multidisciplinar, né? A gente consegue conversar em várias frentes com eles. A UERJ, hoje a gente tem um diálogo muito direcionado a essa parte das territorialidades socioambientais, aos aspectos socioambientais, de fato, do entorno do parque. E é muito legal mesmo que a gente tenha esse fluxo de informação e ajuda a gente em vários aspectos. Então, assim, tem um monte. Não, e é importantíssimo. CETAS, por exemplo, tem parceria com vocês. Sim, aí as parcerias institucionais também, né? O CETAS, hoje a gente é uma área cadastrada para a soltura de animal silvestre. A gente teve, por exemplo, a soltura de inúmeras aves na região do parque, né? No parque afora. A gente teve também a soltura, eles mandaram para a gente um gato mourisco, que é uma espécie de felino ameaçada de extinção. A gente recebeu o animal lá, fizemos os últimos cuidados com ele, soltamos ele na floresta de novo, devolvemos ele, né, para a natureza. A gente tem uma relação muito positiva também, pautada num acordo de cooperação técnica entre nós e o IBAMA Preve Fogo, onde eles ajudam a gente principalmente no combate a incêndio, né? E a gente também tem uma parceria no plantio e recuperação de áreas degradadas. Essa segunda fase vai começar a andar. A gente teve essa questão do incêndio agora no Pantanal que inviabilizou isso, mas a gente já está começando a conversar para que essa atividade aconteça nos limites do parque. E também as nossas relações com os parceiros também, mesmo às vezes não sendo no papel, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, os Três Picos, a gente tem diálogos com eles também, né? Isso faz toda a diferença na hora que um precisa do outro, né? Agora, sobre o Preve Fogo, é até acredito que seja, se a gente fala de um lado negativo do trabalho de vocês, principalmente no período de estiagem, vocês têm enfrentado problema aí com queimada na zona do parque, né? Sim, a gente está agora, se for contar todo em torno e dentro, já são 10 focos de incêndios. Dentro do parque foram 6 e fora 4. E aí a gente conseguiu combater a maioria desses 6, conseguimos extinguir eles, né, na maioria dos casos. Às vezes a gente precisou recuar, esperar um pouquinho e também dar o combate de novo. Esse ano ele está sendo muito atípico, embora a gente tenha feito todo o trabalho, o beabazinho da prevenção de incêndio, que inicia ali mais ou menos abril, maio, notificação preventiva, que é exatamente notificar pessoas que moram perto de áreas com fragilidade para queimada, a gente notifica elas para que elas eventualmente não coloquem fogo naquelas áreas. Mas mesmo assim, esse ano está fugindo do controle e a gente já, agora, ontem a Tartaruga já teve incêndio de novo. E a equipe foi para lá hoje de manhã, fez o rescaldo. A gente contou com voluntários durante a noite lá, ressalvando também o cuidado que se tem que ter em combate a incêndios à noite. Não é o recomendável, né, embora seja um período o tempo está mais fresco, né, e tal, mas não é recomendável que se combata incêndio à noite. Os voluntários foram lá, moradores do entorno do parque, então a gente tem essa relação mais uma vez. Foram lá combater, a gente fica então esse agradecimento. Se não fosse ele, a gente provavelmente teria perdido uma área grande, legal ali do mirante da Vitória Casas. E hoje a equipe foi de manhã lá fazer o rescaldo da área, né, que é exatamente resfriar o solo. E os incêndios estão aí, então estamos correndo atrás. Aliás, eu já percebi que, inclusive, você vai para campo, né? Quando o bicho está pegando mesmo. Quando o bicho pega, a gente veste a farda e a gente veste a gandola e vamos para o mato. Vamos pro fogo. Tanto eu, Ricardo, a gente não tem o curso de combate a incêndio, mas a gente dá o suporte necessário que precisa ali. Não vai direto para o fronte de batalha ali, né? Porque realmente é perigoso. O fogo é um dano ambiental que não se tem como brincar com ele, porque qualquer deslize ali pode ser fatal, né? A gente dá exatamente o suporte para os brigadistas nossos lá para o combate a incêndio. E aí quando o bicho pega mesmo, aí a gente aciona as parcerias, né? Igual ano passado teve o balão lá na Pedra Alpina. A gente conseguiu reunir as 3 esferas para combater o incêndio lá com a gente. Nós, do município, Corpo de Bombeiros, IBAMA, Preve Fogo e ICMBio. Foi uma parceria muito legal que a gente conseguiu reunir todo mundo para subir a Pedra Alpina lá
e finalizar aquele incêndio que teve, o único do ano passado, né? Esse ano a gente já bateu a porta. Está muito complicado. Bom, Vitor, para a gente fechar aqui, a gente contou essa história dessa nova fase do parque, 15 anos aí de muitas conquistas. A gente, como citado, não pode esquecer o embrionário, o desenvolvimento do parque, que permitiu que se chegasse hoje com essa estrutura que o parque tem, inclusive. Quem frequentou o parque lá, a região onde viraria parque, ou mesmo nos primeiros anos do parque e frequenta hoje, tem Tartaruga, Santa Rita e outros locais, vai entender esse presentaço que a Teresópolis recebeu. Para frente, para o futuro, o que se projeta e o que se espera desse parque aí, desse mais novo, mas tão querido Parque Montanhas? Então, hoje a gente tem essa perspectiva de novas áreas, né? A gente já tem algumas áreazinhas que a gente visa a expansão, mas ainda precisa de um estudo técnico. A gente tem esse cuidado de manter o monitoramento da biodiversidade ativo e essa informação continuar a ser construída, renovar o conselho, vai ser um dos primeiros atos do ano que vem, né? E repensar fortalecer ainda mais as nossas relações com o entorno e olhar um pouco para esses últimos 4 anos que vieram, que a gente está finalizando agora, o que a gente pode melhorar para essa sequência de mais 4 anos que virão a partir de agora, o que a gente pode melhorar, né? É exatamente isso que a gente projeta, assim, a gente está já pensando algumas coisas, os eventos, manter a passarinhada, ver o que a gente pode melhorar na passarinhada, trazer novos parceiros, trazer mais ainda as universidades para próximo da gente, né? São pautas que a gente está já costurando ali entre Ricardo e eu para a gente pensar. Bom, Vitor, muito obrigado aí por esse bate-papo. Valeu, eu que agradeço. Da gente poder detalhar, contar um pouquinho mais da história, que as pessoas compreendam a importância do parque. Parabéns a essa turma nova que tem levantado aí diariamente com a intenção de manter essa unidade funcionando bem. Já fica um convite também, não sei se para essa temporada, como é que vai ser, mas para a Vitória também, falar de educação ambiental. Com certeza. Porque é um tema não é um tema muito fácil, falar de educação ambiental, é um trabalho de formiguinha, né? Tem que acreditar e tem que continuar. Sim. Então, também futuramente espero ter a Vitória Canto, né? Isso. Para falar de educação ambiental nesse trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, no parque, para a gente tentar mudar essa ideia do Teresópolis de achar que não vai acabar nunca, que pode destruir, mas vai acabar. Vai acabar. E se não tomar cuidado, vai rápido. Com certeza. Bom, valeu, Vitor. Obrigado, Marcelo. Foi mais um Mochileiro Podcast, segunda temporada. Hoje esse bate-papo super legal sobre conservação ambiental, tendo como foco o nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Até o próximo.